Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Nossa grande alegria de estarmos aqui, celebrando ao Senhor, um dia tão especial, hoje pela manhã, com o lançamento da campanha de missões mundiais, as bandeiras estão aqui à frente, mostrando essa realidade do investimento na grande obra do Senhor de curar a humanidade. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Gênesis, livro dos começos, livro que tem relatos fundamentais para a vida de cada ser humano na face da terra. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra chega aos nossos corações, e onde estaremos meditando nesta hora, que o Teu Santo Espírito possa falar profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Muito bem. Então já leu Gênesis 3, né? Não sei se vocês conhecem, tinha um homem que dizia para todo mundo que tinha lido a Bíblia toda. Ele falava para todas as pessoas: eu já li a Bíblia toda. E aí alguém um dia fez uma pergunta para ele, o seguinte: você já leu Gênesis 1:1? E ele disse: não, nessa parte eu ainda não cheguei, né? Não tinha a menor noção. É o mesmo também, deve ser o mesmo, né, que falou que lia a Bíblia de capa a capa. Só lia a capa, né? Nunca lia a Bíblia. Irmãos, os 3 primeiros capítulos de Gênesis são fundamentais para a humanidade. A compreensão e aplicação dos 3 primeiros capítulos de Gênesis à nossa vida, faz toda a diferença na nossa história. Gênesis 1 e 2 vai fazer a narrativa da criação de Deus. Tudo que Deus criou. Tudo que Deus trouxe à existência. Eu gosto muito de acompanhar os vídeos de internet que o pessoal discute sobre planetas, surgimentos de coisas. E ontem eu estava assistindo um e a pessoa perguntou: mas onde é que termina o universo? E o outro disse: não, o universo não termina. Mas como é que ele está se expandindo então? Não, é porque a expansão dele é o próprio universo, porque não tem fim. Entenderam? Também não. Nem eles entenderam, gente. O que tem depois do universo, fora do universo, a gente nem sabe de nada. Por isso que
para nós é importante reconhecermos a revelação das Escrituras, onde nos capítulos 1 e 2 de Gênesis tem detalhadamente como Deus criou todas as coisas. E quando eu digo detalhadamente, é detalhadamente do ponto de vista que a nossa mente consegue compreender. Porque se Deus fosse mais específico, a gente ficaria mais doido do que a gente é. Muita coisa neste mundo. A ciência tem descoberto inúmeras coisas. Cada dia uma coisa diferente. Coisas novas. E que a própria ciência não entende, não explica. E não explica justamente porque nós somos limitados. Por isso que a revelação de Deus, ela tem um propósito, que é manifestar o amor de Deus ao ser humano. E ao manifestar o amor de Deus ao ser humano, é importantíssimo que nós compreendamos o que está no capítulo 3 do livro de Gênesis. Esse texto vai nos conduzir a alguns porquês da nossa história. Quando a gente vê um bebê sendo apresentado, a gente fica com o coração terno, com expectativas, vendo a beleza de uma criança, e essa bênção que a gente chama da criança de inocência. Mas isso passa, viu? Isso passa. E chega um momento que a criança começa a descobrir algo que não é agradável, que é um negócio chamado morte. Gênesis 3 explica por que existe morte. Morte é algo que nos incomoda. A morte de entes queridos, a morte de pessoas em situações onde tragédias acontecem, tragédias naturais, assassinatos, e a nossa própria morte. E Gênesis 3 responde por que existe morte. Mas Gênesis 3 também responde porque existe uma culpa em nós. Todo ser humano carrega uma culpa em si. Mesmo que ele negue essa culpa, ela está lá dentro dele. E é Gênesis 3 que responde sobre essa culpa. Mas também Gênesis 3 responde porque nós precisamos de misericórdia. Porque nós precisamos de perdão. Porque que nós precisamos de esperança. O que alimenta o homem na face da terra é a esperança. Os pais têm esperança, como disse o pastor Lélio, da criança crescer, desenvolver, acompanhar esse processo maravilhoso do desenvolvimento de uma criança, chegar à adolescência, à juventude, tudo isso nos caminha nessa jornada que Deus nos deu neste mundo. Nós temos esperança sempre de dias melhores na nossa vida. Estamos sempre trabalhando para um dia melhor, uma saúde melhor, uma condição econômica melhor, uma casa melhor, um carro melhor, um ambiente melhor para vivermos.
E nós alimentamos dentro de nós a esperança da eternidade. Salomão diz lá em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Por isso que Gênesis 3 também fala de esperança. Esse início da história, e Gênesis, essa palavra significa origens. Origem, a ideia de começos. Nós temos o começo do mundo, nós temos o começo da raça humana, nós temos o começo da entrada do mal no mundo, nós temos o começo das civilizações, nós temos o começo da história de redenção de Deus para com o homem. E Gênesis 3 vai estabelecer alguns fundamentos aos quais nós nos firmamos. Primeiro, nós cremos na existência real de Adão e Eva. Não são figuras mitológicas. A Bíblia vai tratar, no livro de Gênesis, desse casal como pessoas, falando da sua formação, da sua geração, da sua jornada. O Novo Testamento vai tratar desse casal como pessoas e não como uma figura mitológica ou representativa. Jesus, ao tratar do casamento, ele vai fazer referência ao casamento de Adão e Eva, lá em Mateus 19. Jesus faz referência ao casal, porque ele é um casal real histórico, ao qual nós, pela revelação de Deus, temos a firmeza da sua existência. O apóstolo Paulo vai mencionar na carta aos Romanos e 1 Coríntios, Adão. A partir disso, não resta dúvida que a revelação de Deus trata Adão e Eva como pessoas reais que foram criadas por Deus e que são os nossos pais. Todos viemos de Adão. Todos viemos da Eva. A partir disso, precisamos compreender o que aconteceu ali, naquele momento. Deus colocou o homem e a mulher num jardim. Capítulos 1 e 2 de Gênesis é Deus preparando todo o ambiente para o casal. Se o homem tivesse sido criado antes, ele não teria como sobreviver. A ciência está procurando um planeta que seja semelhante à Terra. E de vez em quando a ciência se alegra, encontramos. Eu vi em janeiro agora que eles encontraram um planeta muito semelhante à Terra. Mas ele só tem oceano. Ele é todo coberto de oceano. Não tem nenhuma parte seca. Não dá para a gente viver. Ainda mais nós mineiros, né? Que temos lá Guarapari como a nossa referência, né, de água, mas a gente gosta muito de ficar longe, né? Quando falavam aí que o oceano ia subir, eu falava, estamos tranquilos em Timóteo, porque não vai chegar aqui não. Nós estamos bem alto. Nós não vivemos em um planeta só de água. Então, todo o preparo que Deus fez, em cada detalhe, é para que nós pudéssemos viver aqui. Todo o suprimento alimentar, a nossa respiração, tudo isso foi preparado por Deus. E eles estavam ali vivendo em harmonia, e nós não sabemos quanto tempo que eles viveram naquela santa paz.
porque a Bíblia não diz, mas a Bíblia vai narrar aqui que em certo dia aconteceu um diálogo entre a serpente e a mulher. E nós do século 21 ficamos pensando assim, como pode alguém conversar com cobra? Irmãos, tem gente que conversa com planta. Eu não vou perguntar aqui não, mas tem gente que conversa com planta. Tem gente que conversa com cachorro. Tem gente que fala sozinho. Eu levantei o dedo, mas sou eu não. Então não fique apavorado da Eva conversar com a serpente. Ela não conhecia, não sabia. Você já conversou com um papagaio? Quem aqui já conversou com um papagaio? Eu já. E o papagaio responde. É um negócio que eu não entendi até hoje. Como é que ele consegue falar? É um negócio meio esquisito. Né? Aí a Eva começou a conversar com a serpente. E a serpente, ela chega de forma mansa. E ela começa a falar com a Eva, Eva, e aí, como é que foi aquele papo lá com Deus? Como é que foi? O que ele falou mesmo? Que vocês não podem comer nenhuma fruta. E a Eva entrou na conversa da serpente. Irmãos, o mal, ele continua usando a mesma estratégia. Ele usa uma conversa que a gente chama aqui menos de conversa mole. É com quem não quer nada. Chega e joga. Joga a isca. Jogou a isca e a Eva mandou a boca nela. De tal forma que a Eva vai dar uma resposta que Deus não deu. Em momento algum, Deus proibiu o homem de tocar, mas ela vai dizer que não pode tocar. Nós temos uma tendência muito grande a exagerar as coisas nas nossas conversas. Tem um ditado popular que quem conta um conto, aumenta. É assim. Nós temos uma tendência a exagerar. Quando é coisa dos outros, exagerar para piorar. Quando é da gente, é para exaltar. Não é? É assim. Está lá, começou lá. Isso não é novidade, não é coisa nossa. Isso é coisa do ser humano. E a Eva, então, ela entra na conversa, porque a serpente lança a sua ideia, mas Deus proibiu vocês de comerem tudo, né? Aí a Eva, não, a gente pode comer. Mas da árvore, que está lá no meio do jardim, no meio do jardim tinham duas árvores, não é? Todo mundo lembra, né? Do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Podia comer da árvore da vida. Eu tenho uma leve desconfiança, mas nas minhas pesquisas ainda não descobri que a árvore da ciência do bem e do mal era Giló. É uma teoria. Estou para achar aí um manuscrito que vai dar base para eu afirmar que era Giló. Né? Porque Giló não é coisa boa, não, gente. Não é coisa boa. E a Eva foi logo querer comer aquilo, gente. Né? Mas eu acho que a árvore da vida devia ser pêssego. Eu estou apaixonado com pêssego, gente.
Eu acho pêssego uma das frutas mais saborosas que tem. Além da maçã, da manga, da manguita, que o meu vizinho lá colhe para a gente, né? Da melancia, da uva, da banana e vai, né? Tanta coisa boa. Irmãos, quando nós olhamos para a vida, Deus nos deu tantas coisas boas. Mas a estratégia de Satanás ali, e como é hoje, é uma estratégia de mostrar o que falta. E a Eva foi caindo na conversa dele. E quando a Eva diz, olha, Deus disse que se a gente comer do fruto, nós vamos morrer. E aí, Satanás fala, não vai morrer não. Pode fazer, pode comer. Não tem consequência. A grande arma de Satanás com Adão e a Eva ali no início é a mesma com a gente. É dizer que os nossos atos não têm consequências. E a vida, ela é feita de ação e reação. Não tem como fugir disso. E a Eva, então, acredita na conversa de Satanás. E aí ele dá a cartada final. O dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Todos nós queremos ser Deus. Nós queremos ser Deus. Está dentro da gente. A gente quer ser Deus. A gente quer tomar as próprias decisões. A gente quer trilhar o nosso próprio caminho. A gente quer estabelecer o que é bom e o que é ruim. Porque, na verdade, quando o homem come do fruto, e Deus diz que agora ele se tornou como um de nós, ou seja, agora ele se acha em condições de dizer o que é bom e o que não é. O homem passa a ser juízo de si mesmo. Ele abandona Deus, diz, não, o Senhor não é juiz na minha vida, juiz sou eu sei o que é melhor para mim, eu tomo as minhas decisões, esse corpo é meu, essa terra é minha, eu faço o que eu quiser, porque eu sou o padrão agora, de certo e errado. Só que nós somos criatura, e a criatura, ela não foi feita para ser padrão. Padrão é Deus, porque Ele é criador, Ele é originador da vida. Nós somos criaturas, e criaturas são dependentes. Nós dependemos de tudo. Tudo. Nós somos dependentes desde a concepção até o momento da morte. Dependemos de Deus, dependemos das pessoas, dependemos do planeta, dependemos das condições do nosso país, dependemos de quase de tudo. Nós não somos juízes para determinar o que é certo, o que é errado. Quem é juiz é Deus. E a Eva acreditou na conversa de Satanás. E diz o texto aí no verso 6, que a Eva viu, achou agradável, pegou e comeu, e deu ao marido. Não vou falar do Adão não, viu? Vou poupar o Adão hoje. O Adão sofre muito. Viu?
E aí começam então os efeitos deles conhecerem o bem e o mal. A primeira coisa é que eles percebem que eles estão sem roupa, nus. Sabe o que cobria aquele casal? E que eles não tinham a percepção da nudez? É porque a glória de Deus, a santidade de Deus, cobria os dois. Quando eles romperam com Deus, perdeu a glória, perdeu a santidade. Aí se assustaram. Por isso que até hoje a gente usa roupa. Graças a Deus, hoje, né, nós temos roupas maravilhosas, né? Coloridas, bem feitas. Né? Lá eram as roupas bem rústicas, né? Umas coisas assim, esquisitas. Mas eles percebem que estão nus, e aí vem a vergonha. Vem a vergonha. A vergonha faz parte dessa culpa universal. Fizemos alguma coisa que estragou a história. Fizemos alguma coisa que desestruturou o universo. A vergonha é a ruptura do homem com Deus. O homem agora está exposto moralmente, o que envergonha alguém. E aí, o homem inteligente olhou ao redor e resolveram fazer roupas. E fizeram roupas de folhas. E ali tentaram se cobrir para tentar amenizar aquela situação. As pessoas tentam amenizar a situação do mal no mundo, tomando algumas atitudes, tentando melhorar a situação por elas mesmas. Mas toda a nossa tentativa de melhorar a situação não resolve o problema do homem. Depois vem o medo e a fuga, versos 8 a 10. Eles então experimentam pela primeira vez o medo. Antes eles não tinham medo. Eles andavam no jardim, no meio dos animais, nenhum atacava. Mas aí começa a ter medo. E o medo que eles sentem ali é o medo de Deus. E a humanidade caminha há milênios nesse medo. Tem medo de Deus. Medo da reação de Deus. O que Deus vai fazer comigo? Toda criança normal, e se você foi uma criança normal, você roubou fruta na casa do vizinho. Se você não roubou, eu tenho muita dó de você. Você perdeu a oportunidade. Se você fizer isso hoje, é muito feio, né? Mas toda criança roubou fruta na casa do vizinho, né? Eu não vou falar quantos vizinhos que eu já pedi perdão, viu? Mas não devolvi as frutas, porque não tinha jeito, eu já comi, né? Mas a gente faz isso com o quê? Com medo. Medo do vizinho descobrir, né? Eu lembro de amigos meus de entrar na casa de alguém que eles tinham um negócio antigamente, uma espingarda de sal. Eu nunca levei aquele tiro, não. Mas eles contavam que tomar tiro de sal. Eu não sei como é que é, se é sal mesmo, não sei. Hã? Por quê? É medo. A gente tem medo. A criança tem medo. A criança esconde as coisas que ela faz. Faz uma coisa errada, ela se esconde ou esconde aquilo, se quebrou alguma coisa, esconde.
É a nossa natureza. Adão e Eva também se esconderam. Medo e esconderijo. E Deus os chama para uma conversa. Porque, segundo se entende, Deus todo dia ia bater um papo com eles. E começa a conversar. E pergunta: o que aconteceu, Adão? E o Adão, corajoso, né? Adão era corajoso. Fala logo de cara: a mulher que tu me deste me enganou. Igual a gente, né? Nós somos corajosos assim, gente. Sempre transferindo a responsabilidade para os outros. Mas é o outro. O Adão não assumiu. Na verdade, ele deveria ter assumido, porque a ordem foi dada para ele. Ele deveria dizer: Senhor, eu falhei, porque eu não cuidei da minha família. Eu não cuidei da minha esposa. E nós caímos no mal, nós caímos no pecado. A nossa atitude diante de Deus deve ser sempre de assumir a nossa responsabilidade. Não passar para o outro. Ah, mas foi o outro. Foi o de lá. Foi o de cá. E Adão diz: olha, a mulher que o Senhor me deu e eu nem pedi. Só faltou esse detalhe no manuscrito lá da Bíblia, né? Aí, Deus fala com a Eva. E a Eva: Alice, o Senhor criou aquele bicho ali, ó, ele que me enganou. E a serpente, tem uma música antiga que dizia que ela olhou para um lado, não viu mais ninguém, ficou com ela mesma, né? E Deus vai, então, trazer ao casal as consequências. Para ele, para a esposa e para a terra. Mas mesmo ali, Deus começa a manifestar a sua misericórdia. E a primeira ação de misericórdia de Deus, além de confrontar o homem com o seu estado, foi expulsar o homem do jardim. Expulsar o homem do jardim é a primeira manifestação visível do amor de Deus por nós. Porque o texto diz que se o homem permanecesse no jardim, ele comeria do fruto da árvore da vida e permaneceria no pecado para sempre. O homem não morreria fisicamente, ou seja, a morte física, por mais apavorante que seja, ela é uma manifestação do amor de Deus para nós. Porque quando o homem pecou, a morte que ele experimentou, que foi falada, não era morte física, era morte espiritual, é o rompimento do relacionamento com Deus. Agora, a morte física, ela é consequência do homem ter sido expulso do jardim. Porque se ele permanecesse lá, ele ia continuar comendo do fruto da árvore da vida e permaneceria para sempre no pecado. Quando Deus expulsa o homem do jardim, Ele está manifestando o amor dele por nós. Por isso que eu falei há poucos dias, pregando aqui, que nós não temos ideia do que é bem e o que é mal. Nós não temos. Por isso que, ao crer em Jesus, nós estamos revertendo o que aconteceu aqui. Nós estamos dizendo: ó, Satanás, sai,
eu volto para Deus. Deus é o padrão do bem e do mal. Eu não sou. Eu não enxergo um palmo à frente do meu nariz. Eu não enxergo 5 minutos da minha vida à frente. E chega uma certa idade que a gente não lembra nem direito do passado. Não é? Quando eu creio em Jesus, eu declaro o meu rendimento a Deus, reconhecendo a sua compaixão. Por isso, no verso 15, Deus vai fazer uma promessa maravilhosa. Ele diz aí no verso 15: porém, inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É interessante como que Deus usa uma linguagem de contrastes. Colocar inimizade entre a serpente e a mulher é uma bênção. É estabelecer uma guerra. Nós vivemos uma guerra contra Satanás diariamente. Todos os dias de nossa vida, todos os momentos da nossa história é uma guerra contra os poderes das trevas. É essa inimizade, é essa guerra que está entre nós. E ele diz que a serpente ia ferir o calcanhar do homem, ou seja, estaria sempre pegando no pé do homem. Mas que o descendente, aí é no singular, está falando de Jesus, ele viria para esmagar a cabeça da serpente, e isso aconteceu lá no Calvário, quando Jesus se entregou por nós, e a sua ressurreição. Por isso que Gênesis 3 fala da queda da humanidade, mas também fala da redenção da humanidade. A Bíblia diz que nós temos 2 referenciais para a nossa humanidade. O primeiro foi Adão, e o segundo é Cristo. O apóstolo Paulo vai descrever isso claramente em Romanos 5 e em 1 Coríntios 15. Quando ele diz que em Adão nós encontramos a culpa, a corrupção e a morte. Em Cristo, justiça, santificação e vida. Adão falhou, Jesus venceu. E é muito interessante que Adão estava num jardim maravilhoso, com tudo ao seu dispor, todas as bênçãos ali para ele desfrutar. E ele caiu. E Jesus estava no deserto, terra seca, terra árida, há 40 dias sem comer e sem beber. E mesmo assim Jesus venceu. Ele é o cabeça da raça ao qual nós devemos nos apegar e depositar toda a nossa fé nele. Em Adão nós caímos, em Jesus nós somos redimidos. A vida que Jesus viveu foi a vida perfeita, num mundo imperfeito. O Adão vivendo no mundo perfeito, caiu para a imperfeição. Jesus vivendo no mundo imperfeito, trouxe a perfeição. E é nessa perfeição que a nossa fé se manifesta. E aí eu volto àquela palavra, a nossa esperança. A única esperança que temos é a vida eterna. Porque essa vida é passageira. Você pisca o olho. Quem tem 30 anos aqui de idade?
30 certinho. Ali, pouca gente com 30, hein? 29. A vida até os 30 anos parece que demora a passar. Tem uma má notícia, depois dos 30, parece que alguém pisa no acelerador, põe uma sexta marcha, e quando eu acordei, eu estava com 62. Eu já tenho um filho de 30, gente. Tem lógica isso? Essa cara minha, de 62, né? Todos os nossos desejos e sonhos estão para a vida eterna, porque aqui é passageiro. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se vai. Adão viveu 900 anos. Teve o casamento mais longo da história. Não é? Foi fácil? Não, gente. Pensou? A nossa fé é em Jesus que nos abre a porta da eternidade. Adão se tornou um incrédulo, porque ele não creu na palavra de Deus. Mas nós somos chamados a sermos crentes, crer na pessoa de Jesus. O chamado de Deus é para toda a humanidade. Gênesis 3 mostra o que está errado comigo e com toda a humanidade, que é o pecado. Gênesis 3 mostra porque o mundo está desse jeito, foi a queda. Mas Gênesis 3 também fala da esperança real, que é a pessoa de Jesus. Não se esconda. Não se esconda na sua idade, se você se acha novo e acha que vai demorar. Mas lembre-se que pessoas novas também morrem, mas também que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, nós não temos controle do tempo. Pare de costurar folhas nas suas vidas, tentando resolver problemas que nós, como criaturas, não temos como resolver. Põe a sua esperança na vestimenta que Deus fez ali no jardim do Éden. Deus matou um animal e fez roupas para Adão e Eva. Esse ato dele matar esse animal estava justamente apontando para o sacrifício de Cristo na cruz, que aconteceria alguns milhares de anos depois. E é nesse sacrifício único, verdadeiro e suficiente que o homem é convocado a colocar a sua fé e esperança. Eu quero convidar você neste momento a refletir. Feche seus olhos. Fechar os olhos significa olhar para dentro de si mesmo. Se você já é crente em Jesus, glória a Deus por isso. A esperança que existe no seu coração, ela é o que faz a sua vida brilhar. Mas se você que está aqui ou está acompanhando a transmissão ainda não tem a fé em Jesus, essa é a oportunidade. Fale para Deus, confesse a Deus. Fale para Ele que você crê nele.
que a sua esperança está nele. E que diante da palavra revelada, lida nesta noite, exposta, você toma uma decisão de crer no único Deus verdadeiro e no sacrifício de Jesus na cruz. Se você toma essa decisão nesta noite e quer se manifestar diante de nós, quero te convidar a levantar ante suas mãos. É a sua liberdade. Se há alguém que deseja manifestar diante de nós a sua decisão, levante a sua mão onde você está. Você que conhece o Evangelho, já ouviu o Evangelho, e mais uma vez nessa noite você ouve a mensagem de salvação, e você quer declarar a sua fé, você pode levantar a sua mão onde você estiver. Se você estiver afastado do convívio da igreja, da comunhão da igreja, e deseja retornar, também é oportunidade de tomar essa decisão e retornar ao convívio do povo de Deus, fazer parte da igreja de Cristo aqui na terra. Tome essa decisão nesta hora. Há alguém? Você que está em casa, que está nos acompanhando, participando conosco, se você toma essa decisão, fale com Deus nesta hora. Se você não entendeu de manifestar diante de nós, você pode procurar um dos pastores, a irmã Gessilene, ou qualquer outro membro da igreja, e falar da sua decisão. Nós não coagimos ninguém. Nós mostramos a verdade revelada da palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado porque a queda de Adão não foi o fim, mas o Senhor trouxe redenção, restauração para a nossa vida. Obrigado porque o Teu Filho Jesus venceu por nós. E Ele nos dá graciosamente a vida eterna. Obrigado pelo Teu povo espalhado na face da terra. Obrigado por aqueles que aqui já trilharam neste mundo, que hoje estão com o Senhor. Tenha misericórdia daqueles que ainda trilham aqui neste mundo e ainda mantêm um coração incrédulo diante de Deus. Que a Tua graça se manifeste, que Teu Espírito quebrante esses corações e que eles venham a se render a Ti. Continue abençoando e sustentando a cada um de nós nesta jornada, em nome de Jesus. Amém.